O que separa você da miséria completa? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vou fazer aqui um vídeo um pouco mais conceitual, mas é muito importante. Porque pode parecer sensacionalista, esse cara tá exagerando, isso nunca vai acontecer aqui. Mas a verdade é que existe um caminho passo a passo, lento e gradual, na direção de um nível de miséria que a gente não consegue nem imaginar. Então você que tá me assistindo, saiba que há 15, 20 anos atrás, existia todo um público, igual eu, você, igual todo mundo, na Venezuela, aqui do lado, um país vizinho nosso, um país super rico em petróleo, um país que já teve uma qualidade de vida bastante boa, também pensava, puxa, aqui tá tudo garantido. Então, a gente tem um estilo de vida, pega o carro, vai pro trabalho, liga a luz acende, tem água correndo, tem o Netflix para assistir, a gente tem um pacote de coisas, né? Tem o iFood, você vai no mercado, ele tá abastecido, que a gente meio que acha que é assim para sempre, isso é garantido. A verdade, pessoal, olhando um pouco mais o panorama histórico, o estado natural do ser humano é de miséria e de violência. É o estado de autocracia, de ter um ditadorzinho lá, um chefe de gangue, que manda em tudo, que é o povo inteiro muito pobre, e esse chefe de gangue com a sua gangue, explorando os outros, também não tão ricos, porque não tem dinheiro, não tem produção de riqueza, então um pouco menos pobres. Esse é o estado natural, e é isso exatamente o que a gente vê na Venezuela. Então assim, para chegar lá, menos do que falar de pessoas, fulano, ciclano, tal partido, quais são as ideias que estão por trás? Para ter a riqueza, para ter um mundo desenvolvido, é preciso um pacote muito delicado de conceitos que foram se criando nos últimos séculos. A ideia de que você é dono de si mesmo, ou seja, ninguém é seu dono, ninguém pode te escravizar. E como você é dono de si mesmo, você é dono do seu trabalho e é dono da sua propriedade. Você foi lá, você plantou tomate, você colheu tomate, você teve todo o trabalho, ele é seu. Ninguém pode ir lá apontar uma arma na sua cabeça e tomar. Essas coisas extremamente básicas, elas vão colapsando e caindo aos pedaços em países como, por exemplo, Venezuela, que fez a virada 180 graus e realmente destroçou o país. O que tem hoje na Venezuela? Você tem lá, basicamente, as pessoas que perceberam 20 anos atrás e se mandaram e estão morando hoje em Miami, estão morando lá na Europa e conseguiram sair a tempo. Tem a galera que saiu depois, tem, por exemplo, um empreendedor venezuelano que eu conheci, ele tinha uma empresa de pequeno, médio porte, de manutenção de ar-condicionado, ele tinha 50 funcionários, 10 filiais, o regime foi entrando, as ideias novas foram entrando, as coisas foram colapsando, os sindicatos, as gangues, os capangas do governo foram tomando tudo que ele tinha e foi diminuindo, e ele vendeu o que sobrou, às pressas, e gastou todo o dinheiro numa passagem para o Brasil. Eu o conheci dirigindo Uber em Santa Catarina. Não que tenha alguma coisa de errado em dirigir Uber, é uma profissão super digna, mas se você tem uma empresa com 50 funcionários e depois você tem que dirigir Uber para sobreviver, já dá para entender. Então, quem saiu da Venezuela no começo, ok, escapou. Quem saiu depois, vendeu tudo, perdeu tudo e está tentando a vida de novo. Quem se vendeu a alma para o governo e ficou naquela ganguezinha, enquanto tiver algum dinheiro para parasitar, enquanto não acabar tudo, o cara vai meio que sugando daqui e dali. Vendeu a alma, vendeu integridade, vai apodrecer, né? Uma alma apodrecida de maldade, de ter se juntado ao regime, mas está lá, pelo menos com comida na mesa. E o resto da população, pessoal, literalmente revirando lixo. Então, assim, é importante de saber, isso não tem nada a ver comigo. Mentira, mentira. Nós podemos ser, você que está me assistindo, se a gente caminha nessa direção, pode ser o próximo que está revirando lixo para poder alimentar a sua família. E basicamente, o que você viu lá, pessoal? Se a gente não protege essas ideias de que a lei é para todos, tem que ter instituições fortes que vão controlar o poder. O poder absoluto, ele corrompe. Então, como é que você faz para fortalecer o legislativo, o judiciário, o executivo, cada um com sua atividade e um controlando o outro, com o judiciário ativo, com o Ministério Público ativo, com uma população que defende a propriedade privada, de que se você produziu, você trabalhou, você se esforçou e você conseguiu aquela riqueza, você tem o direito de aproveitar dessa riqueza, sem que nenhum capanga de governo, nenhum funça, nenhuma medida confiscatória venha e deixe você em insegurança, né? Insegurança em relação à sua propriedade, que assim como você não vai ter risco de um bandido vir invadir tua casa e te matar ou roubar tuas coisas, o Estado também não vai fazer isso. Então, essas coisas, essas ideias foram enfraquecendo, primeiro nas universidades, com uma podridão intelectual que vai se espalhando aí para setores da intelectualidade, do jornalismo, dos professores, dos formadores de opinião, e aí você começa a ter no poder as pessoas como todo ser humano, falho, ganancioso, ambicioso, começa a falar, cara, tem muito dinheiro fluindo aqui. Porque o Estado ele é grande, o Estado põe uma arma na cabeça de cada cidadão produtivo e toma uma parte, né? O Estado cobra os seus impostos e você é obrigado a pagar, senão você vai preso, por isso que chama imposto. E aí ele começa a ver essa montanha de dinheiro e fala, cara, eu posso tirar uma boquinha.
E aí começa um a tirar uma boquinha, o outro a tirar uma boquinha. E todo mundo começa a abocanhar pedaços e nacos do Estado e se enriquecer às custas do dinheiro público, que não é público. O dinheiro público é da pessoa que produziu, é seu que produziu e foi arrancado do seu bolso. E aí, ninguém falando nada, aí você instaura a tal da cleptocracia. Você que escutou essa palavra, às vezes nem todo mundo está familiarizado. Lembra da palavra cleptomaníaco? Né? Aquele distúrbio mental que o cara ele é compelido, ele é forçado a roubar. Então o cleptomaníaco, ele entra numa loja e ele tem que roubar uma par de meias lá, vai roubar bala, vai roubar chocolate, ele tem que roubar. É o cleptomaníaco. E a cleptocracia, como todo governo, você tem a democracia, que é o governo do povo, do demos. Você tem a monarquia, que é o governo de um, que é o rei. Você tem a teocracia, que é o governo, teoricamente, de Deus. Nos países islâmicos, muito religiosos, fala que é uma teocracia. A cleptocracia é o governo dos cleptos, é o governo dos ladrões. Então, basicamente, você instaura uma gangue de ladrões que tem como objetivo, número 1, roubar, desviar o dinheiro que está naqueles cofres, porque o cara percebe o tamanho da riqueza, do fluxo. Ele fala, cara, para que eu vou trabalhar, me esforçar, ter mérito, inventar coisas novas, me desgastar na competição do mercado, que não é fácil, se eu posso simplesmente arrumar uma tetinha lá e mamar na tetinha. Assim instaura a cleptocracia e aí ele começa a dar os quinhões da cleptocracia para os outros poderes, para ninguém falar nada. Então o judiciário pega a sua parte, o legislativo, os deputados, os senadores pegam a sua parte, a imprensa tem que estar comprada, e aí você começa a comprar todo mundo e assim você instaura um regime que é basicamente uma gangue no poder. Tá? O Brasil ele está, infelizmente, a meio caminho andado de uma cleptocracia. O problema da cleptocracia é que uma hora as pessoas, o burro de carga, que é você, o pagador de imposto, o trouxa, o carregador do piano, você se enche o saco e aí começa a protestar, ir pra rua, se revoltar. E aí o regime precisa usar o monopólio da força que o Estado tem, né? O Estado ele tem, além da cobrança, ele tem a polícia, ele tem o exército, ele tem todo o monopólio da violência. As armas estão na mão do Estado e ele começa a usar essas armas contra quem tiver botando o pescocinho para fora. E aí a cleptocracia, ela passa a virar uma autocracia. A autocracia é o apelido para ditadura. Então assim que você chega na Venezuela, um país que atropela a própria população com tanques, em que o povo está morrendo de fome, em que o governo controla tudo, em que todos os juízes estão no bolso do governo, com medo, acanhado e seguindo que nem cordeirinho que o governo fala, os deputados estão seguindo o governo, os jornalistas estão seguindo o governo, senão vão presos, então você tem a arma, você tem o dinheiro, você tem tudo a favor de manter aquela gangue. A única coisa que eles não têm é a capacidade de produzir, eles não sabem produzir nada, eles sabem sugar, eles são parasitas. O parasita ele não consegue produzir riqueza. Então o que ele vai fazendo é diminuindo o bolo, diminuindo, o país vai empobrecendo, vai entrando em miséria e vai controlando tudo até ter um colapso total. Que é o que a gente vê agora, o estágio final aí da morte da Venezuela. A economia está em colapso, apesar deles terem a maior reserva de petróleo do mundo, o povo está na miséria, passando fome, literalmente revirando os lixos para achar comida. O governo atropela com tanques a população que tenta fugir do país, se revoltar, a oposição é proibida, os opositores são colocados na cadeia, a mídia está toda sob controle. E agora o Maduro anunciou recentemente, o ditador da Venezuela, que se ele não for eleito nas eleições falsas lá de fachada que eles fazem, vai ter guerra civil, vai ter sangue. E ele acaba de fechar também os poucos veículos que são independentes, mandou fechar antes da eleição, controlar as redes sociais, quer dizer, é o controle total do país, exceto, claro, como eu falei, da produção de riqueza que eles não conseguem fazer. E é chocante de ver o líder do Brasil, o presidente da República nosso, que não consegue condenar isso, né? Ele não consegue, ele, quando é questionado sobre Venezuela, ele fala, não quero interferir nos assuntos dos outros, quem a Venezuela escolher tá bom, só que a Venezuela não está escolhendo, a Venezuela quer fugir desse sufoco, mas aqui nesse caso vale aquela máxima, se é o meu amiguinho, se é da minha patotinha, se é da turminha, eu vou passar pano e aos amigos tudo, e quem for da outra patota, não importa o que aconteça, vou criticar. Então esse é o caminho final, o estágio final desse país, que é a Venezuela, e eu acho que vale como lição, né? A gente tem que observar, tem que aprender as lições do vizinho para que o Brasil não siga o mesmo caminho. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais. Somos uma entidade sem fins lucrativos que acompanha o Congresso, que luta para colocar melhores deputados e senadores no poder em Brasília, tirar os porcarias para que o Congresso seja realmente um bastião de boas práticas, um bastião de controle dos outros poderes e que seja uma blindagem aí para o Brasil e para o bem-estar de todos nós.